Olá pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é a Polly do Entre Livros e Personagens e hoje a gente tá aqui para mais um vlog de leitura. Esse vlog de leitura vai ser um pouco diferente do que eu faço por aqui, porque ele vai ser um vlog de leitura temático e ele não vai ter uma data certa pra terminar. A data certa pra terminar é quando eu terminar os livros, né? Porque senão não faria sentido. E sobre o que é esse vlog temático? Seria um vlog de novas experiências literárias. O que acontece? Eu tô com um livro pro Clube do Livro que eu li há muito tempo atrás, quando eu ainda não era uma leitora tão assídua quanto eu sou hoje. E tem um livro de uma autora que eu nunca li e que todo mundo ama e que eu tenho muita curiosidade pra ler. Então, eu resolvi pegar esses dois livros e ler junto com vocês nesse vlog de leitura. E o primeiro livro que eu vou ler nesse vlog de leitura, na verdade, dá continuidade à leitura, né, porque eu já comecei, é O Morro dos Ventos Uivantes, da Emily Brontë. Eu li esse livro na época de Crepúsculo. Foi um hype danado, porque era o livro favorito da Bella Swan. E eu li e eu gostei pra caramba. Só que hoje, com as vivências que eu tenho, com a cabeça que eu tenho, com a maturidade literária que eu adquiri, eu sei que tem muita coisa errada nesse livro, a respeito principalmente do romance, que é um romance bem tóxico, bem obsessivo, assim, então eu tenho certeza que minha perspectiva vai mudar muito. Mas apesar disso, quando eu li da primeira vez, eu amei muito a leitura, então, né, esperamos que continue assim. E o segundo livro desse vlog de leitura é o Vergonha, da Brittany C. Cherry. Ele foi lançado pelo grupo editorial Record recentemente, e eu, olhando esse livro numa livraria, eu provavelmente não compraria porque eu ficaria com muito preconceito dessa capa. Mas, vendo o quanto essa autora é aclamada pelos leitores, dentre eles os brasileiros, vendo que o pessoal tá amando esse livro, falando pra desconsiderar a capa e ler, porque a história é incrível e tudo mais, eu fiquei bem curiosa. Então, assim, vai ser uma experiência com uma nova autora, com um estilo de livro assim que eu teria preconceito de comprar por causa da capa. Eu não me sinto orgulhosa de falar isso, mas é verdade. E vou, né, me jogar nessa história. Vamos ver no que vai dar. E já começando falando dos livros, eu já tinha começado a ler O Morro dos Ventos Uivantes, ó. Já fiz algumas marcações também. Eu estou na página 136, capítulo 11. E assim, gente, eu tô gostando bastante. A outra edição que eu li era uma edição que vinha escrito assim na capa: a história favorita da Bella de Crepúsculo. Eu vou deixar a capa aqui se eu achar. Mas, assim, era uma edição bem ruinzinha, era da Lei, eu acho, e ela não tinha texto de apoio, ela não tinha apresentação da obra. E essa aqui tem, ó. Ela tem uma apresentação da obra feita pelo Rodrigo Lacerda, que foi bem interessante, que ela fala bastante sobre a vida da Emily, sobre a forma como as irmãs se tornaram escritoras, sobre a recepção do livro no mercado literário e pela população no geral, algumas críticas que saíram na época, e sobre o processo de escrita das irmãs, enfim, é muito interessante, eu curti pra caramba. E além disso, esse livro ainda tem algumas notas de rodapé, que são muito interessantes também, essa edição, né, no caso, que esclarecem muitas coisas sobre a obra, que são notas do autor, notas de rodapé, explicando algumas situações, que tá deixando a obra mais rica pra mim. São informações que eu não tinha da primeira vez que eu li e que eu tô achando que tá engrandecendo bastante a leitura. E pra quem não sabe, O Morro dos Ventos Uivantes vai trazer a história da Catherine e do Heathcliff. O Heathcliff, ele foi resgatado pelo pai da Catherine, ele estava passando necessidade, estava nas ruas, e ele traz esse menino pra casa, que tem uma aparência cigana, um menino negro, e a família não aceita muito bem em um primeiro momento, o filho dele não aceita em momento algum essa criança, e a Catherine acaba se afeiçoando a ele depois, enfim. O pai trata esse menino com muito carinho, com verdadeira adoração, mas o filho dele não aceita esse carinho que ele despende pra essa criança. Quando o pai da Catherine morre, ele começa a tratar o Heathcliff muito mal, como um verdadeiro empregado, transforma tudo que o pai estava tentando fazer pelo menino em algo nulo, porque ele para de dar educação pra ele, para de investir nos bons modos, enfim. E ele e a Catherine vão crescendo, vão ficando cada vez mais próximos, vão nutrindo sentimentos, enquanto ele se torna cada vez mais taciturno, mais brusco, mais fechado mesmo. A Catherine vai se tornando uma dama cheia de vontades e bem egoísta, e chega um ponto da história que ela acaba fazendo um desabafo pra moça que cuidava deles de início e que depois se tornou empregada da casa, que o Heathcliff vai acabar ouvindo e vai acabar indo embora. E em determinado ponto da obra ele volta
e aí que vai se desenrolar, vai se desencadear todos os acontecimentos aqui. O que eu estou pensando até o momento, né? A minha primeira releitura, assim, de um clássico que faz muito tempo que eu li, um clássico que eu não era leitora de fato quando eu li, então, assim, né, as percepções mudam. E o que eu percebo é que todo Pokémon evolui, né, gente? Todo mundo evolui alguma vez na vida. Porque da primeira vez que eu li, eu ficava tentando enxergar romance em tudo e qualidade em tudo nesses dois. Sendo que, assim, são personagens odiosos mesmo, sabe? Por mais que o Heathcliff tenha sofrido, por mais que ele tenha comido o pão que o diabo amassou, ele é uma pessoa também bem complicada, sempre foi. E eu lembro que a primeira vez que eu li, eu ficava pensando assim, nossa, mas ele tá fazendo essa maldade por tudo que ele sofreu na vida. Nossa, não sei o quê. Mas assim, por mais que a pessoa tenha sofrido muito na vida, não é certo ela descontar as coisas erradas nas pessoas inocentes, não é mesmo? E a Catherine também, eu ficava pensando, não, ela tá tentando ignorar o coração dela, e agora eu vejo que ela também é uma pessoa bem egoísta, bem volúvel, cheia de vontades, que em alguns momentos ela tem um bom coração, mas em outros ela tá ali, tipo, pouco se lixando pra opinião dos outros e pro bem-estar dos outros, desde que a vontade dela seja saciada, seja cumprida. Então, assim, são dois personagens bem odiosos, mas, na verdade, eu acho que não tem nenhum personagem que a gente se apega de fato nesse livro, mas enfim. No entanto, você fica preso na história e você quer saber até onde esse relacionamento tóxico entre os dois, esse relacionamento obsessivo, essa questão de duas pessoas egoístas que se gostam ou se amam, mesmo de uma forma muito torta, vai dar, sabe? Eu já li há muito tempo, eu lembro mais ou menos da história, mas tá sendo uma perspectiva muito bacana. Eu continuo amando o livro, mas acho que com um olhar um pouco mais maduro agora. E aí, enquanto eu for lendo, eu vou contando pra vocês. Vou tentar ir atualizando de 50 em 50 páginas nos livros, pra vocês saberem bem, assim, o que eu tô sentindo no decorrer das obras. Esse aqui eu tenho gostado bastante, tem me prendido muito, eu tenho ficado muito, muito interessada pela leitura, mas a minha perspectiva em relação aos personagens já mudou muito, assim, então eu não tô achando muito interessante essa releitura. E é isso, a partir do momento que eu for lendo, eu vou atualizando vocês, ok? Bora lá! Dando continuidade ao nosso vlog de leitura, eu não quis continuar o Mortos Ventos Vivantes, porque é uma leitura mais densa e eu tô um pouco cansada. Aí eu resolvi pegar o Vergonha, da Brittany C. Cherry, e estou na página 54. Até agora eu tô sendo, né, inserida na história, que vai ser a história da Grace e do Jackson. A Grace, ela tá passando por um divórcio conturbado, parece que ela teve alguns problemas, alguns abortos espontâneos ao decorrer da vida, e isso acabou com Dando continuidade ao nosso vlog de leitura, eu não li nada de Morro dos Ventos Vivantes, porque Dando continuidade ao nosso vlog de leitura, eu não li nada do Morro dos Ventos Vivantes, porque eu tô um pouco cansada, então acho que não estaria no clima para a leitura, mas comecei Vergonha, da Brittany C. Cherry. Eu tô na página, acho que 54, e vim falar um pouquinho das minhas primeiras impressões pra vocês. Aqui a gente vai ter a história da Grace e do Jackson. O Jackson, ele foi abandonado pela mãe, o pai e ele foram abandonados pela mãe dele quando ele ainda era criança. A mãe vai embora numa noite, ela pretende, acho que, nem se despedir do Jackson, mas ele acaba acordando e acaba pedindo pra mãe ficar, e ainda assim a mãe vai embora. Não se explicou muito ainda o que levou essa mãe a ir embora, apenas foi mostrado que ela tinha algumas crises de pânico, e que era o Jackson que ajudava ela nessas situações. E temos a Grace. A Grace tá passando por um divórcio conturbado, o ex-marido traiu ela, e parece que o casamento deles foi acabando após alguns abortos espontâneos pelos quais ela passou, e aquilo foi destruindo ela por dentro ao ponto de ela não conseguir mais se expressar, não conseguir mais falar, e isso acabar com o casamento dela e acabar levando o marido dela a traí-la, levando entre aspas, né, gente, porque trai quem quer. E já teve o primeiro encontro, né, entre o Jackson e a Grace. O carro dela quebra e ele que acaba salvando ela, ajudando ela a parar esse carro antes que ocorra um acidente, e ele acaba chamando o guincho também pra ajudá-la.
E assim, já saiu faísca, né? Os dois, claro, se provocaram bastante. Aquela coisa bem clichê, né, gente? Do bad boy da cidade encontrando a mocinha da família rica da cidade, os dois brigando bastante. Ela super fragilizada e ele sendo bem ogro. E ainda assim, sendo um ogro com o coração tentando ajudá-la. Mas assim, tô gostando. Tá sendo uma história bem fluida. Eu comecei a ler agora há pouco, já li 54 páginas. É bem clichê, mas tá sendo bem gostosinha a leitura. E eu tô gostando muito da escrita da Brittany C. Cherry. E a partir do momento que eu for lendo mais, eu vou contando pra vocês o que eu estou achando da leitura. Por enquanto, tá bem bacana, nada excepcional, mas tá sendo uma excelente leitura. Oi, gente, tudo bom? Passando pra atualizar vocês a respeito do vlog de leitura. E continuo lendo Vergonha, da Brittany C. Cherry. Não li nada ainda de O Morro dos Ventos Vivantes, mas acontece, né? Que a gente tem que ler no que a gente tá no clima e tudo bem. Eu li 104 páginas, então mais ou menos 50 páginas a mais, né, do que eu tinha lido antes. E assim, gente, por enquanto, o livro ainda não me fisgou, entendeu? Talvez seja igual o livro da Karina Ricci, né? O Perdida, que depois da página 100 eu me apaixonei pela história e mudei totalmente a minha visão, como vocês puderam ver no vlog de leitura. Se não sabe do que eu tô falando, vai estar aqui nos cards pra vocês conferirem esse outro vlog de leitura que eu tô falando, né? Enfim. Nesse aqui, por enquanto, tá sendo meio complicado, assim, porque a história ainda não engrenou pra mim. Depois daquela parte que eu já comentei com vocês, a mocinha, ela tem uma crise de pânico, o Jackson ajuda a Grace a ficar melhor e tudo. Eu falei, caramba, agora ele vai começar a agir como ser humano com ela, né? Mas não, ele fica muito pior do que ele tava antes com ela. Eu fiquei tipo, sério, cara? Na boa. E assim, talvez depois explique, dê uma ideia, assim, muito forte do que está acontecendo e o porquê que ele trata as pessoas assim. A gente já tem uma prévia, né, do drama familiar dele, mas, por enquanto, é algo que tá me incomodando bastante, assim, a grosseria dele com a Grace e a forma como ele sabe, muito armado com todo mundo, mesmo com ela que não fez nada pra ele. E é outro ponto que tem me irritado um pouquinho também. Ele fica falando o tempo todo que ela é filha de fulano, ela é filha da dona da cidade, e blá blá blá, e ficar tratando ela mal por causa disso. Porque assim, pra uma pessoa que não fica feliz em ficar sendo julgado, ficar sendo rotulado pelas pessoas de uma cidade pequena, ele tá fazendo exatamente a mesma coisa com a Grace. Espero que ele realmente também tenha muitos motivos pra ficar muito puto com a família dela e com ela, que por enquanto, assim, eu não entendi esse ódio que ele tem da família dela, mas independente dele odiar a família dela, o que ele tem contra ela em específico pra tratá-la dessa forma por ela ser quem é, entendeu? Então, assim, são os pontos que tá me incomodando um pouquinho, tá me deixando um pouco estressada com ele, mas seguiremos lendo, né, pra ver se essa antipatia muda e se eu me apaixono pela história. Oi, gente, passando para dar mais um update sobre a leitura de Vergonha. Agora eu cheguei na página 178 e tiveram duas cenas, uma entre Jackson e a Grace e entre a Grace e uma amiga, que foram duas cenas simplesmente fantásticas, sério. Duas cenas, assim, que já começaram a me fazer entender o porquê o pessoal tá amando esse livro e o porquê ele tá tocando tanto as pessoas, sabe? Foram duas cenas, assim, que trazem muita carga dramática e que contam muito da trajetória dos personagens, do que eles passaram na vida, né? E do que isso afetou na vida presente deles, sabe? Foi duas cenas, assim, incríveis que já me deram, tipo, um gás enorme pra continuar a leitura e já me fizeram gostar, tipo, 1000 vezes mais do que eu tava gostando. Então, assim, depois que passou da página 130 ali, a história começou a me encantar de um jeito que eu não estava esperando. Então, né, a perspectiva vai mudando ao decorrer da leitura e tô bem animada pra ver o que vai vir por aí, pra ver se esse romance vai se desenvolver, como ele vai se desenvolver, como esses dramas vão ser tratados e como a autora vai finalizar essa história. Então eu vou mantendo vocês informados sobre a minha leitura. Oi, gente, tudo bom? Aparecendo com esta cara de sono mesmo logo pela manhã para finalizar as minhas impressões de leitura sobre Vergonha. Até a página que eu tinha visto, se não me engano, eu tinha visto algumas cenas que tinham me impressionado muito. Eu vi um início de um romance ali surgindo e tinha visto também um pouco da vida pregressa dos personagens, né? Pois é. Depois disso, a gente acompanha um pouco mais da vida deles, o que eles passaram, o que fez com que eles se tornassem quem eles são.
E isso eu achei muito bem construído, assim, a forma como a autora conseguia voltar no tempo e mostrar pra gente quem eram essas pessoas antes de todos os traumas que passaram, quem se tornaram e como elas vão curando as suas feridas aos poucos, como elas vão crescendo e amadurecendo ao longo da trama, é uma coisa muito bacana. Pra mim, um dos pontos altos do livro, assim, porque os personagens realmente se reinventam, eles se redescobrem, eles descobrem finalmente, na verdade, quem eles são. Então eu achei isso muito bacana. Outra coisa que eu achei muito bacana nesse livro da Brittany é as referências literárias, as referências musicais, de filmes e tal, e seriados também, que eu acho muito, muito bacana. Eu adoro quando a história traz outros elementos, traz outras histórias nos indicando, sabe? É como se fosse um presente dentro de um livro. Eu já comentei isso aqui e eu realmente gostei muito. E, assim, a escrita da autora é muito boa, é muito envolvente. E o enredo, assim, é um enredo muito bacana, com uma história muito bonita, de superação, de amadurecimento, de deixar os fantasmas do passado pra trás pra se viver o presente. E não só os dois personagens principais que evoluem tanto assim. Os personagens secundários também têm algumas questões a serem desenvolvidas e eles acabam desenvolvendo essas questões e é muito bacana. A única coisa, assim, que me deixou meio foi que eu descobri o plot twist, gente, logo assim, no começo, quando tem uma determinada cena que eles citam alguma coisa sobre o personagem, sobre o passado dele. Eu falei, nossa, vai acontecer isso, isso e isso. E dito e feito, assim. Mas como é um romance mais clichêzão, a gente acaba não esperando também aquela reviravolta enorme, não sei mais o que. Mas nesse caso aqui, parecia que a autora queria fazer isso e não deu muito certo, porque a gente, lendo com atenção, você descobre. E outra coisa que eu não gosto muito nesse livro é a capa, que eu acho bem, né, podia ser uma capa melhor. Foi uma leitura muito boa, muito gostosa, e que eu recomendo sim pra quem gosta de um romance com drama, com bastante drama. Não vão esperando nada avassalador, nada que vá marcar a sua vida, mas assim, ainda assim é uma ótima leitura pra passar o tempo e pra se emocionar. E é isso, essa foi minha primeira impressão de leitura com a Brittany Cherry. Não sei se eu cheguei a comentar com vocês, mas eu tive uma semana muito corrida, então eu resolvi focar nesse livro aqui e deixar o clássico pra ir lendo depois. E agora eu vou retomar a minha leitura de O Morro dos Ventos Uivantes, né, gente? Porque o encontro do Clube do Livro já é no sábado e eu ainda não tomei vergonha na minha cara pra terminar o livro. E agora eu vou fazer isso e vou contar pra vocês depois, ou enquanto eu leio, não sei, como foi minha experiência de releitura com esse livro. Oi gente, tudo bom? Falei que voltava aqui quando eu terminasse O Morro dos Ventos Uivantes. E como terminei, vim conversar um pouquinho com vocês sobre a minha experiência de leitura com esta releitura, né? Que foi, assim, fantástica, já adianto, né? Porque eu não me lembrava que a escrita da Emily Brontë era tão incrível. E eu também não me lembrava, talvez eu não me foquei muito nisso da primeira vez que eu li, que a história, na verdade, se baseava em personagens que foram feridos ao decorrer da vida, que preservam suas feridas abertas e que ferem outras pessoas para que elas sintam a dor que eles sentiram, sabe? Tudo gira muito em torno de uma vingança que vira um ciclo vicioso e ela tá sempre em movimento e sempre atingindo mais e mais pessoas, como um furacão, assim, vai pegando tudo que tá em volta e todas as pessoas, sem saber quem machuca e se as pessoas são responsáveis por aquele sofrimento ou não. Então, assim, é um enredo fantástico, é uma leitura que me prendeu muito, que por mais que eu não tenha criado empatia com os personagens, eu já comentei isso com vocês, né, ao decorrer aí do vlog, é um enredo que vai te prendendo com suas descrições impecáveis e com a construção dos personagens que, assim, que são mais puxados pro lado falho mesmo, para aquele lado falho do ser humano do que tudo. E é uma história, assim, que... Gente, é até difícil de comentar tamanha a grandeza dessa construção que foi feita pela Emily Brontë, né? Por exemplo, tem a questão da história ser narrada, ser contada, né, de uma pessoa para outra, e ela ser contada com tantos detalhes e de uma forma
tão presente que parece que você tem vários narradores e vários pontos de vista ao mesmo tempo, quando na verdade é uma pessoa contando a história a outra. Então, assim, é muito interessante ver como essa construção funcionou, a inspiração ainda, né, aquela base ainda meio do estilo gótico que tem na história, que tava ali naquela fase de transição, né, então ela é mantida um pouco. E tem aquela questão, né, do romance, que muita gente romantiza pra caramba nesse livro, mas que na verdade nem existe tanto, não existe aquele amor romântico. Na verdade, você não sabe se existe um amor tóxico ou se é ódio, sabe? Porque a linha é tênue, então tá tudo muito ali oscilante, você não sabe se Heathcliff realmente amava Catherine ou se ele odiava por tudo que ela fez com ele, por todo o sofrimento que ela proporcionou a ele, ainda que ele também proporcionasse sofrimentos a ela, porque são dois seres completamente falhos, completamente egoístas, que não estão nem aí se eles estão machucando as pessoas que estão à volta deles pra poder conseguir o que eles querem, sabe? Ao ponto que também muita gente questiona se o Heathcliff não é assim por causa do abandono que sofreu na infância e por toda a vida pregressa dele, né? Mas eu não sei se eu vou muito nessa onda não, sabe? E, enfim, assim, eu curti pra caramba essa releitura. Eu tive uma outra visão completamente diferente da obra. A Poliana de 14, 15 anos que leu o livro, não sei se eu tinha mais ou menos, acho que era mais ou menos isso, romantizou muito uma história que, assim, não tem nada pra se romantizar aqui não, gente. Isso aqui não é uma história de amor romântico, pelo amor de Deus. E eu, muito novinha, tive uma visão completamente errada da história. Eu achava que eles eram cheios de falhas, mas que o amor redimia eles. Não tem nada disso não, tá? Não viajem por esse lado, porque não é assim. E eu acho que eu tive muito essa visão também por causa de Crepúsculo, que a Bella Swan trazia a história muito assim. E hoje em dia eu vejo justamente assim o que a Emily quis mostrar, sabe? Personagens falhos, construídos de um enredo bem bucólico, assim, um cenário, né, bem bucólico, onde pessoas machucadas continuam machucando uns aos outros e aquilo vai se tornando um ciclo vicioso, como eu já disse antes, né? Enfim, curti muito, mal posso esperar para conversar sobre esse livro aqui no clube de leitura. Acho que vai render uma excelente discussão. E esse foi o fim da minha experiência, né? Esse vlog com novas experiências aí que eu resolvi fazer com vocês. Eu espero que vocês tenham gostado e quero que vocês me contem nos comentários. Vocês gostaram desse estilo de vlog, onde eu pego ou novas experiências ou livros com um fim específico para fazer um vlog? Ou vocês preferem um vlog de leitura semanal, onde eu vou falando as leituras, independente de quais sejam, e vou comentando com vocês. Me contem nos comentários que eu quero saber e vou fazendo de acordo com o que vocês gostam, né? Porque afinal, esse canal é meu, mas é pra vocês. Se vocês não estiverem aqui, nada faz sentido. Então não se esqueçam de comentar, de curtirem o vídeo, se inscreverem no canal e indicarem pros amigos, que isso ajuda muito no crescimento. O canal tá crescendo cada vez mais, isso me deixa muito, muito feliz. Sou muito grata a todos vocês. E é isso, se vocês quiserem comprar qualquer um desses dois livros, o link da Amazon tá aqui embaixo, como sempre. E eu vou ficando por aqui, mas deixo aqui do lado mais 2 vídeos que talvez vocês gostem, então vale a pena dar aquela conferida, ok? Beijos e até o próximo vídeo.